Bom dia, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Nós estamos começando o mês de junho. Hoje é dia 5 de junho de 2022 e nós estamos na Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Meu nome é Lígia Porte Santos e eu gostaria de dar as boas-vindas a você que está chegando hoje pela primeira vez ou você que já tem nos acompanhado ao longo desse período em que temos tido essas aulas virtuais. Hoje o nosso tema é bastante interessante porque nós vamos falar sobre o batismo e a Santa Ceia, dois sacramentos que nós reputamos como ensinados e dados por Cristo, e para isso vai ser preciso que a gente preste bastante atenção no sentido de estar voltado unicamente para esse tema. Então vamos invocar o Senhor, pedindo que Ele mantenha cativa a nossa mente, para nós podermos estudar com a pouca profundidade que esse período nos dá, mas possamos estudar então esses temas tão importantes na nossa vida religiosa e eclesiástica. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de todas as coisas, Criador do céu e da terra, nós te louvamos e te agradecemos porque podemos nos chegar a Ti, podemos estudar a Tua palavra, podemos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor quer nos transmitir. Todo esse equilíbrio que vem da Tua presença em nós pedimos para esta aula, pedimos que o Senhor nos mantenha concentrados no que vamos estudar, nos mantenha ligados no estudo da Tua palavra. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria só de fazer uma pequena recapitulação, porque ao longo desses meses nós temos estudado um pouco de teologia. Começamos com a teologia propriamente dita, que é o estudo de Deus, naquilo que Deus nos permite conhecer da sua essência. Falamos sobre a Trindade, os atributos essenciais de Deus, falamos também sobre a vontade soberana de Deus, a providência. Tudo isso nós fomos estudando nessa primeira etapa, depois passamos para a criação, estudamos a seguir o Cristo na Bíblia, todas as referências de Cristo, que não vêm só do Novo Testamento, mas já estavam apontadas desde o Antigo Testamento, desde o livro do Gênesis, e falamos sobre o pecado humano, falamos sobre a expiação desse pecado através de Cristo, que morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos alcançar a graça da salvação. Também já estudamos o Espírito Santo, já falamos sobre os dons do Espírito, já falamos do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Se você perdeu alguma dessas aulas, vale a pena procurar no YouTube, tem toda uma sequência. E ultimamente nós temos falado do plano de salvação, temos falado da graça, temos falado da fé salvadora, da santificação e da perseverança dos santos. E agora nós estamos estudando a igreja, a missão da igreja, a função da igreja, a unidade da igreja, por que nós nos reunimos, por que é bom estarmos juntos, por que é bom estimularmos uns aos outros nesse sentido de nos chegarmos mais a Deus. Na última aula, o professor Glauco falou sobre adoração e frisou bem que a adoração não se confunde com louvor, que é muito forte em nossas igrejas. O canto nos eleva espiritualmente, mas a adoração é mais que isso, é o reconhecimento de que Deus é o nosso Criador, que está acima de todas as coisas, de que Ele é que tem um plano para a nossa vida, e esse reconhecimento faz parte da adoração.
E o professor Glauco falou então também sobre sacramentos. Ele deu uma visão geral. Hoje nós vamos nos aprofundar em 2 sacramentos admitidos pelas igrejas reformadas, como é a nossa igreja presbiteriana. Os católicos reconhecem vários sacramentos, por exemplo, o casamento para os católicos é um sacramento, a penitência é um sacramento, a unção dos enfermos é outro sacramento no sentido do sagrado, daquilo que é intocável, daquilo que Deus nos concede. Nós, reformados, entendemos que há 2 sacramentos como dados por Jesus. São eles o batismo e a Santa Ceia. E você, a essa altura, estará me perguntando ou se perguntando, mas por que nós temos que entrar em tantos detalhes? Por que devemos nos aprofundar nesse estudo, no conhecimento da palavra de Deus? Nós fazemos isso para que a nossa fé não seja vazia, não seja uma fé simplesmente emocional. Nós precisamos, além da emoção que o espiritual nos transmite, nós precisamos também da racionalização. Nós precisamos entender o porquê. Por que nós cremos? Em quem nós cremos? Como nós cremos? Tudo isso é fundamental para o fortalecimento da nossa fé. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele tem um trecho muito interessante que, se você quiser buscar na sua Bíblia, aliás, a Bíblia deve estar presente aqui, porque essa é a escola bíblica dominical. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, verso 14, ele fala assim: como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos pregar. Essa é a grande comissão, aliás, que Jesus nos deu, irmos por todo mundo pregando o Evangelho, mas é mais importante para quem prega conhecer. Nós pregamos com a nossa vida. Nós não somos necessariamente pastores, presbíteros. Eu, no caso, sou professora da escola dominical aqui na igreja de Botafogo, mas o mais importante é que a nossa vida reflita isso que nós estudamos aqui. E é por isso que nós precisamos ter um pleno conhecimento da palavra de Deus. Bom, voltando ao nosso tema, então, vamos começar. Já disse que são 2 os sacramentos admitidos pelas igrejas reformadas e especialmente pela nossa igreja presbiteriana: o batismo e a Santa Ceia. Primeiro ponto, quando nós falamos de batismo, há o batismo de João Batista, você sabe, aquele que batizou Jesus. E há o batismo da grande comissão. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Mateus, no último capítulo de Mateus, é o capítulo 28 de Mateus. E lá no capítulo 28, os últimos versículos, e eu vou citar apenas o 18 e 19, tem o 20 também, mas vamos nos concentrar, porque Jesus falando, Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes dizendo: Jesus já tinha sido morto, já tinha ressuscitado, já tinha estado com os discípulos, e aí nós estamos falando já desse momento em que Jesus está se preparando para subir aos céus, ascender aos céus, não é? Então Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo de Jesus. Essa é a grande comissão, fazer discípulos batizando-os. Então, qual é esse primeiro batismo? O batismo de João. Você deve ter lembrança, ou deve saber, e se não sabe, eu já falo agora com você, que entre o Antigo Testamento, entre a palavra dos profetas, até o nascimento, a vinda de Jesus, decorreu um período de tempo longo, uns 400 anos, muito silenciosos. Nesse período não houve profeta, é como se fosse assim, um período de gestação, em que o ambiente estivesse sendo preparado para aquilo que havia de vir, ou seja, o próprio Filho de Deus vindo ao mundo. Mas nesse período do silêncio, havia pessoas que se identificavam com o judaísmo e queriam participar daquela religião, participar daquela comunidade, gente que vivia ali, gente que tinha algum tipo de contato com os judeus e nesse período foi instituído o que se chamou de batismo de prosélito. Prosélito significa seguidor, adepto. Então, aqueles que aderiam ao judaísmo, eles precisavam de tomar algumas providências. Então, quem quisesse adotar a religião judaica precisaria, primeiro, ser circuncidado, porque aquela é a aliança de Abraão, não é? Com Abraão começa, então, essa circuncisão de toda criança, todo menino do sexo masculino. Então, o prepúcio, a pele do prepúcio era retirada logo nos primeiros dias depois do nascimento dos meninos. E quem quisesse se tornar judeu precisava também dessa circuncisão. Precisava declarar perante a comunidade que aceitava aqueles cânones, aceitava a própria religião. Mas essa pessoa, esse prosélito, esse aderente, ele continuava, segundo os preceitos judaicos, ele continuava impuro. E para isso, ele precisava então ser lavado. E esse batismo que se fazia era justamente lavar a pessoa. Ir ao rio, se lavar para estar limpo. Era uma figura retórica. Claro que quem aceitava, quem mesmo antes de aceitar o judaísmo, sempre se lavava, mas era uma impureza religiosa, no sentido religioso, e isso se fazia através do batismo. Os judeus não precisavam fazer isso. Por quê? Porque os judeus já eram um povo escolhido, já estavam separados, ao nascer já estavam circuncidados. E de repente aparece João Batista clamando no deserto e dizendo para os judeus: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o dia, está próximo a vinda do reino de Deus, arrependei-vos dos seus pecados, e batizava. Por que a pregação de João era tão escandalosa para os judeus? Porque João Batista convidava os judeus a se batizarem, como se eles fossem prosélitos, como se eles já não pertencessem, como se eles já não estivessem puros. Mas muita gente acorreu e muita gente foi batizada, inclusive Jesus, porque João Batista não queria batizar Jesus, mas Jesus disse: não, é preciso que se cumpra toda a lei.
E essa palavra de João Batismo, esse batismo de João Batista, era um batismo de arrependimento. Arrependei-vos daquilo que você está fazendo de mal. Porque para crer no judaísmo era preciso praticar. Jesus era judeu. Perguntam a ele qual é o maior dos mandamentos. E a resposta você já sabe. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E o próprio Jesus deu exemplo de personagens da igreja que estavam ligados ao judaísmo, então rabinos, então cantores, levitas, passavam perto de um homem que estava ferido, tinha sido atacado na estrada e se desviavam para não ter misericórdia daquele homem. Quem teve misericórdia foi um samaritano que nem se dava com os judeus. Então, antes, quando João prega o arrependimento, ele diz exatamente isso. Vamos nos converter àquilo que é a nossa verdadeira religião. Por isso, o batismo de João era de arrependimento. Por isso, Jesus não precisava ser batizado por João Batista, mas ainda assim ele foi batizado para demonstrar que, sendo judeu, ele podia sim ser batizado por João Batista. Muito bem, João Batista traz esse batismo e Jesus, no final do seu ministério aqui na Terra, uma das últimas coisas que ele diz aos seus discípulos é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que acontece no batismo de Jesus, ele não é mais para os judeus, ou quem queira ser judeu. É para qualquer um que creia, para qualquer um que aceite Jesus como seu Salvador. Daí criou-se nas igrejas reformadas uma certa contenda a respeito do momento do batismo. Você sabe, há algumas igrejas, inclusive a denominação batista, por conta do batismo, que diz que só quando a pessoa é adulta e tem plena consciência é que poderá assumir esse compromisso do batismo. Nós, presbiterianos, encontramos justificativas bíblicas para o batismo infantil, porque nós vemos que essa é uma aliança. Como a circuncisão foi a aliança de Abraão com Deus para ele e para a sua descendência, o batismo de Cristo é a aliança de Deus conosco e com a nossa descendência. Então, neste batismo de criança, o que nós vemos é a promessa de Deus refletida para nós e para os nossos filhos. Por isso, os nossos filhos são batizados em criança, o que não impede que, no tempo adulto, eles confirmem essa promessa com a profissão de fé. É uma confirmação daquilo que os pais já tinham entregado a Deus. É bíblico, assim como é bíblica a circuncisão das crianças, e é interessante, vale a pena você refletir, que João Calvino dizia que a salvação se dá pela fé. É pela fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e tua família. Paulo já falava isso. E Jesus Cristo também na cruz, para aquele criminoso que reconhece a soberania de Jesus, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é pela fé que nós somos salvos. O batismo é um símbolo desta aliança, desta nova aliança.
mas a salvação em si pode acontecer antes, durante ou depois. Mas o simbolismo do batismo é importante para que nós proclamemos, é importante falar da nossa fé, da nossa convicção e demonstrar que os nossos filhos, quando adultos, terão a liberdade até de escolher o que quiserem. Mas o nosso compromisso como pais cristãos é ensinar a palavra, dar os primeiros ensinamentos e por isso o batismo infantil que nós praticamos na nossa igreja. Bem, vamos falar um pouquinho de Santa Ceia também. A Santa Ceia é uma ordenança da Nova Aliança, encontra um precursor no Antigo Testamento, que é a celebração da Páscoa. Você sabe que quando os judeus saíram do Egito, a última ordem dada por Deus através de Moisés é que eles se reunissem, matassem um cordeiro sem nenhuma mácula, espargissem o seu sangue nos portais das casas, comessem já preparados para partir, porque o anjo do Senhor passaria e tomaria os primogênitos dos egípcios. Os judeus estariam protegidos por aquele sangue do cordeiro. Então, toda essa simbologia, ela vem se expressar na morte de Cristo, por isso foi importante que Cristo morresse, ele veio para morrer e nos salvar eternamente, para nos dar a salvação. E esta ceia que Jesus celebra como a última refeição em seu tempo aqui na terra é uma lembrança daquela Páscoa antiga, mas Jesus muda o ritual, ele muda aquela forma, porque ele toma o pão e ele diz: este é o meu corpo, que é dado por amor de vós. E quando ele bebe o vinho, ele diz: esse é o meu sangue derramado por vós, para a remissão dos pecados. Então, nós reconhecemos que Jesus morreu para nos trazer salvação, para nos limpar do pecado, para nos dar a vida eterna. E é nessa fé que nós celebramos a Santa Ceia. Por isso, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós fazemos em memória daquele tempo. Assim como os judeus ainda hoje celebram a Páscoa em memória do que Deus fez lá no Egito, nós fazemos a nossa celebração em memória do que Jesus fez por nós. E aí nós temos algumas situações que seria bom refletir. Tanto a Igreja Católica como a Igreja Luterana, que é um pouco diferente da Igreja Reformada Calvinista, que seguiu os ensinamentos de Calvino, essa simbologia dos elementos, ela é vista de uma maneira um pouco diferente. Então, para os católicos, há uma transubstanciação, que o que se diz é que, na essência, existe um milagre a cada vez que se toma a ceia. Então, na essência, há o pão e, na essência, o vinho são, de fato, o corpo e o sangue de Cristo. Essa é a teoria da transubstanciação. Existe uma transformação dos elementos, ainda que em sua essência e exteriormente os elementos ainda se mantenham iguais. Lutero acreditava na presença de Cristo na Santa Ceia. Ele acredita que Cristo está presente, mas ele não transforma os alimentos. E essa é a teoria da consubstanciação. Existe um amalgamento entre Cristo e aqueles elementos. Já Calvino apresenta uma
terceira teoria, que é a que nós, presbiterianos, nos filiamos. É que o corpo, quando Jesus parte o pão e bebe o vinho, ele diz: esse é meu corpo, esse é o meu sangue. E João Calvino diz: olha, o corpo físico de Cristo não pode estar aqui. O sangue de Cristo não pode estar aqui, porque Cristo ascendeu aos céus. Cristo está nos céus. Então, nessa figura de corpo, nós já não celebramos a ceia. Cristo está presente, sim, na ceia, mas espiritualmente. Nós tomamos a ceia em memória de Cristo. É assim que nós, presbiterianos e outras igrejas reformadas, tomamos a ceia. Mas o mais importante, o que é efetivamente essencial, é que quando nós estivermos celebrando essa maravilha que é a salvação através de Jesus, que nós façamos isso com todo o coração, reconhecendo o que Cristo fez por nós. É assim que se toma a Santa Ceia, reconhecendo que nós somos pecadores. Não é o batismo de Cristo, arrependei-vos dos vossos pecados. Nós nos arrependemos porque nós temos a consciência de que nós somos pecadores, mas nós também sabemos que nós continuamos pecando, porque a nossa natureza humana é assim. Então, essa memória dessa bênção que é a salvação pela graça, porque nós não merecemos, essa é a grande figura e a grande lembrança que nós devemos ter a respeito da Santa Ceia. Nós tomaremos a verdadeira Santa Ceia com Cristo no céu. Por isso que agora a ceia que tomamos, ela é um simbolismo. A Bíblia está cheia de simbolismos da aliança de Deus com o homem. Se você for pensar em Noé, Deus prometeu a Noé, e essa promessa se estende até hoje, de que nunca mais o mundo seria eliminado através da água. E o símbolo dessa aliança é o arco-íris. Quando Deus faz uma aliança com Abraão e que serve para toda a sua descendência, ele faz através da circuncisão. Nós temos como símbolos da nossa aliança com Deus o batismo e a Santa Ceia. São símbolos. É preciso que esse batismo esteja presente na nossa vida. É preciso que o reconhecimento do sacrifício de Cristo seja presente na nossa vida, porque nós seremos, então, novas criaturas. Essa é a ideia de nós sermos transformados por Cristo. Por isso, é tão importante que a gente repita o ritual, para que a gente não se esqueça, para que a gente não deixe passar despercebido essa aliança que é tão importante. E é por isso que nós precisamos sempre que tomarmos a ceia, nos lembrarmos do sacrifício de Cristo. E é por isso que este ritual é repetido sempre. Porque Cristo estará presente, mas Ele estará presente no nosso coração. É assim que nós devemos acolher. Queria só fazer mais uma referência ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no 2º capítulo, nos versos de 8 a 12, ele fala coisas que são muito importantes. Diz assim: cuidado, verso 8, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também em Cristo estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, ou seja, não na circuncisão do judeu, de cortar o prepúcio, a pele do prepúcio, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo Cristo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Veja só como Paulo faz essa referência da circuncisão para o batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, assim como Cristo morreu e ressuscitou, também nós ressuscitaremos com ele ao final. Mas é importante que a gente entenda que a circuncisão verdadeira não é aquela do ato humano, assim como o batismo verdadeiro não é aquele do ato humano. Esse é mero simbolismo. O importante é que a gente seja de fato batizado em Cristo, significando que nós seremos novas criaturas. E é pela fé que nós alcançamos isso. E a graça de Deus que nos permite chegarmos a Ele. São assuntos importantes para a nossa fé. São assuntos que nós devemos nos dedicar a estudar sempre. Está na Bíblia. Nós precisamos ler, nós precisamos entender. E é por isso que as aulas na escola dominical são tão importantes. E eu te convido a participar sempre. Os temas são muito interessantes, eles contribuem para o nosso crescimento espiritual e eu tenho certeza de que ele pode modificar a minha e a sua vida, a Bíblia, a Palavra de Deus. Tenha um ótimo domingo, que Deus o abençoe, continue conosco para assistir ao culto que vamos prestar a Deus. Nós nos reunimos sempre na igreja de Botafogo, ali na Rua da Passagem, número 91. Se você quiser participar dessa EBD de forma presencial, venha estar conosco. Um bom domingo, até a próxima.